Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Docton TV ao vivo. Nós estamos com o painel político discutindo as mudanças na legislação eleitoral brasileira, a mini-reforma política que tanto se fala e que tão pouco tem se avançado. Nós estamos conversando aqui no estúdio com o doutor Humberto Luiz, mas nós conversamos também, a nossa reportagem esteve com o doutor Mauro Bonfim. Ele é especialista em direito eleitoral e faz parte da comissão eleitoral da OAB do Estado de Minas Gerais. Nós temos alguns trechos dessa entrevista, uma entrevista relativamente curta, mas importante para nos ajudar a construir uma opinião aqui. E nesta primeira fala, a preocupação com o financiamento e com o preço, com o valor das campanhas eleitorais, que cada vez estão mais caras, com mais investimentos em propaganda, mais tempo de televisão, o que também, um outro assunto que também nós vamos falar aqui, que reduziu para 35 dias de televisão, vou conversar com o Humbertinho sobre isso, mas o doutor Mauro Bonfim fala especificamente da preocupação da OAB e principalmente com esse custo de campanha. Vamos assistir. A OAB Nacional está um pouco preocupada com o rumo da reforma política. É claro que um dos pontos principais é a questão do financiamento das campanhas. Como foi impossível tratar de financiamento público da campanha, há um avanço de se estabelecer um teto de doação para as empresas. E na proposta que está regulamentando os pontos da emenda constitucional, se estabelece um teto de 20 milhões como limite máximo dos gastos das campanhas para presidente da República, por exemplo. E as empresas poderão doar apenas para os partidos políticos. Muito bem. Eu vou trazer, obviamente, a discussão aqui para o nosso convidado. Humbertinho, nada está definido ainda. É claro que o advogado está falando ali de propostas, inclusive propostas defendidas pela OAB especificamente, mas o preço das campanhas tende a diminuir? Pelo menos esse avanço nós vamos ter, Humbertinho, você acredita? A Câmara dos Deputados, ela aprovou já em primeiro turno o limite das campanhas eleitorais em 70% da campanha anterior. Isso significa que os deputados federais terão um teto de 6 milhões de reais para a campanha. Não diminuiu. Presidência da República terá um teto de 226 milhões de reais. Ou seja, é algo que eu queria até, dentro desse aspecto, estabelecer que é o seguinte, 50% de empresários, 30% de ruralistas, 80%. Né? Okay. Então você tem o capital manipulando efetivamente as eleições nesse país. Quem está fazendo essa reforma política são esses 50% de empresários e 30% de ruralistas que também são patrocinados pelos seus pares sociais. A maior ferramenta que eles têm para fazer política é dinheiro. É dinheiro. Poder econômico. Logo, o dinheiro não vai deixar de ser a força motriz da política nacional se a reforma política estiver na mão dessas pessoas. Olha que gravidade. Eu acredito que o debate político, ele só vai ser democrático se você tiver igualdade de oportunidade entre as pessoas que estão debatendo. Eu defendo a possibilidade de que se você tem, por exemplo, 10 candidatos à presidência da República e você tem 30 minutos de televisão para propaganda eleitoral, que cada um tenha 3 minutos. Igualmente. Porque você tem pessoas que estão disputando o mesmo cargo. Cada um tem um discurso. Então, para que eu possa escolher racionalmente em igualdade de condições, eu preciso escutá-los proporcionalmente da mesma forma. Cada um tem o mesmo... O que você está dizendo aqui especificamente é o seguinte, para os cargos majoritários, é injusto você dizer que representatividade no Senado ou no Parlamento vai definir o tempo de campanha. Isso poderia acontecer até para os cargos não majoritários? Acredito que não. Também não? Acredito que não. Você tem uma questão que o Habermas, né, um filósofo alemão, disse que é o agir comunicativo, né? Situação ideal de fala. Ou seja, para que haja um diálogo, é necessário que nós tenhamos igualdade de condição. De condições iguais, ponto, né? Okay. Então, ou seja, propaganda na televisão.
fundo branco ou com o número do candidato e a logomarca do partido e deixa o candidato falar as propostas dele. Para com essas questões de imagens externas e colocar apresentador, aqueles gráficos. Para com isso. Eu sou o candidato a presidente da República. Se eu for eleito, eu pretendo de fazer isso, aquilo, outro. Meu número é tal, boa noite. E vem o próximo, se apresenta, fala das suas propostas em tempo igual, em estrutura de estúdio igual, porque aí você vai ter cada um efetivamente levando o conteúdo e não a plástica. Mas aí o dinheiro não vai prevalecer, doutor Humberto. É aí que está, a questão econômica não vai prevalecer, porque nós estamos falando de recursos financeiros para a produção de programa de televisão, que são altíssimos recursos financeiros, e nós temos isso inclusive em Caratinga também. Nós temos aqui uma televisão que é muito participativa e as campanhas eleitorais aqui necessariamente precisam ter bons programas de televisão e que exigem investimento financeiro. Então, a defesa é concreta do que o doutor Humberto está dizendo aqui e que nós estamos pontuando cada vez mais é que a questão econômica prevalece em todas as discussões dessa reforma. Quem defende o contrário, Ranieri, defende o seguinte: o PMDB, por exemplo, que é o maior partido do país, ele tem que ter um tempo maior, porque ele é o maior partido. É injusto que ele tenha o mesmo tempo do PCdoB ou do PSOL, que são partidos pequenos. Okay. Eu falo o seguinte: se você tiver maior tempo para o maior partido e menor tempo para o menor partido, o maior tende a crescer e o menor tende a diminuir, até desaparecer. Necessariamente é o que vai acontecer. Ou seja, a ideia é o contrário, é tratar os desiguais de maneira desigual, buscando nivelamento de igualdade na condição de levar a proposta. Sim. Então, acho que o povo brasileiro merece já um debate eleitoral mais maduro, mais consciente, mais democrático. E essa democracia, essa maturidade da democracia, na minha concepção, pressupõe igualdade de tratamento na campanha eleitoral. Né? Ou seja, eu acredito que se as empresas querem doar para as campanhas eleitorais, deveriam doar não para aquele candidato que ela acredita que seja efetivamente, que vai defender os interesses dela, a empresa, porque a empresa não financia, a empresa investe. Né? Ou seja, deveria haver um fundo... Não, e investe em 2, 3 candidatos, né? Geralmente o que acontece é isso. Você tem empresas doando para 2, 3 candidatos. Quem ganhar, eu vou ficar bem na situação. Isso, Caratinga nós tivemos isso, né? Uma empresa chamada Egesa doou para os 2 candidatos que estavam, né, liderando as pesquisas. Enfim. Mas eu acredito muito nessa possibilidade de nivelamento a partir do momento que você cria um fundo partidário, até de doações externas, particulares. Abre-se um período de tempo. Quem quer doar para a campanha eleitoral? Aí, só de forma transparente. Deixa eu concluir. Okay. Né? Você tem um fundo administrado pelo poder público, as empresas se querem doar, os particulares querem doar, vamos doar para esse fundo. Então temos um cofre único, que estou doando para a campanha presidencial, beleza. Acabou ali o período de doações, então eu tenho lá R$1 bilhão em doações. Quantos candidatos a presidente eu tenho? 10. Então 100 milhões para cada um. Eu estou financiando não o candidato, não a candidatura, mas estou financiando o processo eleitoral, o debate eleitoral, o discurso eleitoral, a democracia brasileira. Aí eu vejo com bons olhos a interferência do capital na política, porque você está investindo não no candidato, não no partido, não naquela ideologia, mas você está investindo no fortalecimento do debate democrático, independente dos atores. Então, estou criando condições que o debate, que o discurso seja de alto nível. Agora, eu não estou efetivamente levando um representante meu para defender possivelmente os meus interesses. Você vê, por exemplo, o Eduardo Cunha, foi financiado pelo Bradesco Saúde, todo mundo sabe disso, está na declaração dele lá da Justiça Eleitoral. Existe lá, engavetado na gaveta dele, um pedido de CPI dos planos de saúde. Qual brasileiro que não sofre na mão de plano de saúde? Né? É uma caixa preta nesses planos de saúde. O plano de saúde chega lá, aquele aumento absurdo. Você vai, quando você contrata, tudo cobre. Quando você vai precisar, nada está coberto. Enfim, o Bradesco está coberto pelo Eduardo Cunha. Existe, não só ele. Existe uma CPI engavetada pelo Eduardo Cunha e não vai sair da gaveta dele nunca. Por quê? Porque ele recebeu R$2 milhões do Bradesco Saúde. Então, enquanto ele for presidente da Câmara, não teremos CPI dos planos de saúde. Por quê? Porque o plano de saúde financiou o presidente da Câmara. Tá, claro. Enfim, nós temos que parar com isso. A empresa quer financiar a política do país, que financie, mas que financie a democracia e o debate democrático, independente de bandeira ou de candidato. Cria-se um fundo único, né, onde esse dinheiro vai, e aí, depois que as candidaturas estejam postas, há a divisão
por cabeça, per capita, independente de representação no Congresso Nacional. E quem tiver melhor discurso ganha voto. E não é só Petrobras não, tá? Petrobras é um modelo que é colocado em todos os municípios desse país, em todos os estados desse país, em todas as estatais desse país, pelo amor de Deus. Por incrível, o mais incrível, eu conversava esta semana na UFJF, em Juiz de Fora, e falávamos das obras lá no campus de Juiz de Fora, obras essas que avançaram bastante, mas que ainda existe muitos entraves, principalmente no processo licitatório. E dizíamos, inclusive, de outros campos de universidades federais onde as obras estão completamente paradas, como acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. Governador Valadares. Que era um exemplo, Governador Valadares, bom, outro exemplo aqui. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que está infiltrado em todo o processo público, licitatório de um governo ou de uma instituição. A corrupção está infiltrada e muito disso tem a ver com o processo. Chamando a atenção para o que mudou em relação ao financiamento de campanha, que patrocinar o partido, financiar uma campanha direcionando o dinheiro ao partido, muito pouco se avança com isso, porque os interesses do partido são necessariamente os interesses do candidato que o representa. E aí você tem dois tipos de candidato, né? Você tem o candidato do partido e o candidato no partido. Ele manda no partido, né? Você tem o candidato do partido, que é aquele que o partido diz, vamos fazer esse deputado, esse senador. E você tem os outros como é mais comum, ele que se determina. Não ele tenha dúvida, porque são os caciques partidários. Muito bem. Bom, nós temos que fazer um intervalo, já estão chamando a atenção. Nós estamos no penúltimo bloco do painel político desta segunda-feira. Voltamos já discutindo as mudanças na legislação eleitoral do nosso país, mudanças drásticas, mas que não trazem grande evolução e que sim trazem muita polêmica. Nós estamos ouvindo aqui o advogado Humberto Luiz. Nós voltamos depois do intervalo e eu aguardo por você.